Então, muito boa tarde a todos. Quem está aqui na sala dos Passos do Conselho, de Solão Nobre, mas também quem nos acompanha lá em casa. Estamos então aqui para a nossa reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 9 de agosto de 2023 e começávamos então pela apreciação e votação da ata da reunião anterior. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não, punha a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Por isso, antes da ordem do dia, antes de proceder às inscrições, queria só informar que a Sra. Vereadora Anabela Cardoso está de férias, o Sr. Vereador Henrique não está de férias, mas está num assunto de natureza pessoal, uma pequena cirurgia e, portanto, também não está cá hoje. E também o Dr. Joaquim Azeredo, que por norma me acompanha aqui nas reuniões, enquanto chefe de divisão, nomeadamente no que diz respeito à área jurídica, também está de férias e, portanto, está hoje aqui o nosso jurista Nuno Coutinho. Dito isto, queria saber quem se quer inscrever no período de ordem do dia. O Sr. Vereador Paulo Portela, o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Vereador José Lima e a Sra. Vereadora Célia Azevedo. Faz favor, Sr. Vereador Paulo Portela. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, a Sra. Vereadora, os Srs. Vereadores, os colaboradores da autarquia, o público que está aqui presente e ainda aqueles que nos vão ver lá em casa. Sr. Presidente, pedi alguma flexibilidade hoje no tempo, dado que vou gastar algum tempo com 3 elogios. E 3 elogios, e penso que mais que merecidos, e, portanto, gostava que depois me desse mais algum tempo para falar em casos concretos da vida do nosso Conselho. Sr. Vereador, pode começar ao contrário, que assim, se depois eu lhe cortar a palavra, passa os elogios para outra reunião. Também. Não, Sr. Presidente. Esteja à vontade. Os elogios, para mim, são muito mais importantes do que o resto. Portanto, muito bem. Em relação a isso, começava primeiro pela visita do Papa. E começava por dizer que foi um sucesso para o nosso país, para a capital do nosso país e para o país, para todos os intervenientes, mas principalmente por aqueles que foram os grandes responsáveis por este evento. E que achava que nós, na Câmara Municipal, na próxima reunião, deveríamos deliberar um documento para enviar ao Governo de Portugal a felicitar o trabalho feito pelo Governo, que liderou, e bem, este processo e que nos ficava bem. Para além disso, também gostava que, fruto do trabalho das Forças de Segurança, que o trabalho feito pelo Ministério da Administração Interna, liderado pelo Sr. Dr. José Luís Carneiro, e que fez um excelente trabalho, dito por todos, aqueles que acompanham e que acompanharam e que são, digamos, experts na matéria, e, portanto, eu acho que nós também devíamos, de alguma forma, homenagear ou, no fundo, agradecer ao Sr. Ministro o facto do trabalho realizado pelo Ministério que ele tutela. Acho que foi um trabalho exemplar e, portanto, era mais que justo. Depois, o terceiro elogio é a vinda da Sra. Ministra da Habitação. Independentemente das visões que cada um de nós possa ter do assunto da habitação e das visões políticas, do que é que achamos, eu queria felicitá-lo, Sr. Presidente da Câmara, pelo facto de ter conseguido, com a Sra. Ministra da Habitação, neste caso com o Governo, o que conseguiu. Acho que é ótimo, muito bom para Baião, muito bom para os baionenses. Independentemente das tricas políticas, que isso iremos discutir mais à frente, o que importa é que está concretizado e vai-se fazer, principalmente o programa de arrendamento acessível. O outro a gente já tinha a ideia que estava mais ou menos programado. Este que a Sra. Ministra veio cá e deu o ok e queria estar ao lado da autarquia e que ninguém contava, e penso que foi surpresa para todos, inclusive para o Sr. Presidente da Câmara, acho que é importante. E devo realçar isto porque foi com algum agrado e muito agrado que vi que o Sr. Presidente da Câmara se emocionou. É sinal que é mesmo muito importante para Baião. Quando nós nos emocionamos com as coisas, é sinal que as coisas são boas para o nosso Conselho e fazem parte daquilo que nós queremos para o nosso Conselho. E, portanto, era dar-lhes parabéns, porque acho que este trabalho, principalmente no que diz respeito ao programa de arrendamento acessível, foi um trabalho seu, do senhor, que se envolveu pessoalmente nisto, muito diretamente, e, portanto, o mérito, digamos que é totalmente seu, e, portanto, os meus agradecimentos, e acho que está de parabéns por isto, por este protocolo. Depois, vamos ao aspecto mais direto. Na última reunião de Câmara, vão ficando sempre assuntos, e um dos assuntos que ficou foi algumas respostas a dar ao Sr. Vice-Presidente, Sr. Vereador Filipe Fonseca. E depois, porque falou, em relação a um ou outro canelada que lhe fui dando, do aspecto de ter um processo, uma das minhas empresas, um processo de obras que não estava devidamente legalizado e que não tinha o direito de falar.
Eu queria dizer ao Sr. Vice-Presidente que assumi isto e assumo publicamente. Aliás, a própria Câmara ou alguém deu conhecimento à comunicação social que já me contactaram para perceber o que é que efetivamente, e que eu faço todo o gosto em explicar. Mas dizer-lhe o seguinte, Sr. Vice-Presidente, sempre que falar nisso, eu aconselho é que veja o que é que se passa dentro do Partido Socialista, e o que é que se passa de alguns que estão mesmo ao seu lado em relação às licenças, está bem? Aconselho que veja isso, por favor. Depois, dizer que isto para nós achamos que é uma coisa mais ou menos normal. Se lembrarem de algumas coisas que se passaram no anterior mandato, acerca de inaugurações, de visitas às obras, se nós virmos agora, inclusive, alguns movimentos de terras e algumas coisas que se andam a fazer neste Conselho em que não há absolutamente documento nenhum e as coisas estão a fazer-se normalmente como se nada se passasse, percebem o que é que eu quero dizer. Qualquer cidadão minimamente elucidado acha que é o normal. Depois, falar-lhe o quê? Acerca das minhas afirmações que os senhores fazem sempre questão de dizerem, de chamarem incompetentes aos seus vereadores. Sr. Vereador, mais uma vez lhe digo, nós achamos, politicamente, que os senhores são incompetentes. Assim como talvez vocês achem que nós também somos. Por isso é que fomos adversários políticos. Só assim faz sentido. Mas a primeira pessoa que achou que vocês eram incompetentes foi o Sr. Presidente de Câmara, quando contratou o ex-vice-presidente, Dr. Pinho Silva, para assessorarem assuntos que faziam parte dos vossos pelouros. E, portanto, nós ficámos a pensar que realmente, até o próprio Sr. Presidente achou que estava enganado em relação às vossas competências. E sobre isto dizer o seguinte, já que estamos a falar do Dr. Pinho Silva, nós fizemos um contrato de prestação de serviços com uma entidade, da qual o Dr. Pinho Silva é colaborador, e que veio para ajudar em alguns aspectos, alguns pelouros da Câmara de Baião. O que é facto é que o contrato dizia o seguinte: decorridos 6 meses após a assinatura do contrato e com base no trabalho de campo, deve ser apresentado ao Executivo Municipal um diagnóstico das situações políticas vigentes no domínio objeto deste procedimento. E o objeto do procedimento era no âmbito da educação, da ação social, da saúde, da cultura, da habitação, tudo pelouros dos seus vereadores. Para que, nomeadamente, efeitos, o primeiro direito também estava incluído. E daí fazemos um pedido, Sr. Presidente, um pedido que lhe fazemos. Caso nós achamos que isto está a ser cumprido, pensamos nós, mas caso não seja cumprido, que nos diga, porque é sinal que o consultor, que não está a fazer o que deve fazer, ou então a Câmara não está a exigir do consultor. Mas mais, eu gostava que esse relatório, caso o haja, nos seja facultado, e também solicitava aqui que o Sr. Presidente da Câmara o apresentasse na próxima Assembleia Municipal, tal como fazemos com outros digamos, assuntos, o apresentasse esse relatório com o Dr. Pinho Silva, o apresentasse a todos os membros da Assembleia Municipal. Por último, o urbanismo. Soube que durante 2 semanas não havia ninguém que despachasse nesta Câmara de Baião, porque acho que o senhor vereador e a senhora chefe de divisão estava de férias. Soube em Paredes, por um colega meu de partido, que me dizia que o antigo chefe de divisão estava a despachar de casa processo de autarquia. Isto é verdade. Eu fico muito triste se isto é verdade, mas gostava de saber se é assim, é o que se diz lá fora. E também queria saber se o novo chefe de divisão, que nós já lançámos o concurso e já foi aqui aprovado, para quando é que está a admissão prevista. Por último, Sr. Presidente, é só mais 2 assuntos. Sr. queira terminar, já lhe dei, apesar de tudo, descontar o tempo dos elogios, mesmo assim, mas queira terminar, está bem? Deixa-me só terminar, são 2 assuntos muito rápidos. São 2 assuntos. Telegráfico. É que disse há bocadinho, antes deste último, que era por último. Eu tenho até mais 2. Faz favor. Eu tenho tantos que estou sempre a ver quando é que é o último, mas nunca é. Mas sabe que há mais vida para além destas reuniões. Agradecia. Aliás, o senhor faz-nos chegar, de forma recorrente, um conjunto de pedidos. É sinal que sou empenhado. À Câmara e depois, portanto, pode fazê-lo também por essa via, que assim eu só chegava aqui e mesmo, em alguns casos, respondia-lhe logo. Sim. Mas, Sr. Presidente, em relação à adega cooperativa de Baião, nós há muitos meses sabíamos que a autarquia, não sei qual foi o tipo de contrato, mas ou comprou ou fez um contrato de comodato, uma coisa qualquer. Soubemos é que na altura foi público que havia um projeto de arquitetura que foi feito e um projeto de especialidades e que até hoje nunca mais soubemos de nada. Nós achamos que o que estava previsto para lá, e que inclusive veio cá a senhora Ministra, acho que era uma coisa de louvar e de fazer. E temos a ideia de que a Câmara Municipal devia forçosamente fazer alguma coisa de lá, se possível
não sei se adquirir definitivamente, uma coisa qualquer, mas acho que devia fazer aquilo que estava previsto, que acho que era com todo o mérito. Depois, por último mesmo, Sr. Presidente, há um terreno ali em frente ao mini preço, onde normalmente se utiliza para estacionamento, para carrosséis, agora para o Baião Ritmos, para uma série de eventos, que eu acho que a Câmara, e dada a saúde financeira, que todos nós sabemos que a Câmara tem, e a possibilidade, e dada a quantidade de imóveis que a Câmara tem comprado, que fazia todo sentido a Câmara também interceder e fazer negociações para comprar esse terreno. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vice-Presidente, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, colegas vereadores, funcionários da autarquia, quem nos ouve lá em casa, excelentíssimo público, hoje estamos cá público, é bom também tê-los cá e reconhecer essa disponibilidade. Desculpa. Aquilo que me leva a intervir, pronto, como habitualmente também fazer aqui o ponto de situação de uma ou outra atividade desenvolvidas pelos meus pelouros e, paralelamente a isso, considerando também uma outra observação que o Sr. Vereador Paulo Portela fez em relação à minha intervenção da última reunião, também depois um outro apontamento sobre as questões que me foram colocadas. Pronto, desde logo, sublinhar aquilo que foi também o dia de ontem, que foi a comemoração dos 25 anos de mais uma das nossas IPSS, neste caso o Centro de Convívio e Apoio à Juventude e Idosos de Santa Leocádia, o SECA-AJUVI, uma entidade que há 25 anos presta aqui um trabalho inexcedível às nossas populações. Tendo sido ontem as comemorações desses 25 anos, não podia deixar passar esta oportunidade de desejar aqui os parabéns e felicitar todos aqueles que foram os seus corpos diretivos até então, como os atuais. É justo que também o façamos, temos feito com todas as IPSS e estes 25 anos realmente merecem aqui uma observação da nossa parte e tendo tido a oportunidade também de estar lá ontem, deixar uma palavra a todos os colaboradores que ao longo destes anos têm feito um trabalho inexcedível em prol das nossas populações. Os corpos diretivos também merecem essa referência, mas os trabalhadores também não nos podemos esquecer deles. Depois também dar conta que está-se a desenvolver então a Semana da Juventude, numa semana em que realmente este ano foi possível alargar aquilo que era o programa, apesar de em algumas das iniciativas estar a haver pouca participação. O que é certo é que tenho tido a oportunidade de estar em todas elas e aquilo que tem sido a qualidade que nós temos prestado aos nossos jovens tem-me agradado imenso e mesmo com uma ou outra com menos participação deixar esse registro, porque realmente aquilo que nós estamos a proporcionar são atividades, boas atividades e muito bem programadas. Depois, a outra iniciativa que ocorreu no outro fim de semana, que tem a ver com um dos festivais que se promovem no Conselho, neste caso o Festival Festança, que já o dizia aqui o ano passado, e este ano convence-me que realmente é uma aposta ganha por parte daquela associação, por parte da Junta de Freguesia, mais um festival que decorre num espaço que merece também mais uma vez aqui essa referência, porque todas as informações que vamos recebendo e que vamos percebendo de quem visita aquele espaço é que realmente está um espaço muito agradável, é um espaço que dignifica o nosso Conselho e deixar essa palavra à organização do evento, assim como à Junta de Freguesia, por todo o trabalho que tem feito ao longo destes meses para realmente ter ali um espaço digno e acredito que um espaço diferente, porque pode haver muitos por esse país fora, mas aquilo é diferenciador pela forma como tem havido o empenho dos locais, não só do Sr. Presidente da Junta, como de todos aqueles que têm de forma voluntária prestado lá esse apoio e tinha que fazer aqui essa referência. O Festança contou com mais de 1000 participantes, com mais de 200 de baionenses a frequentarem aquele espaço, e, acima de tudo, nas várias vezes que passei no local e que tive o cuidado também de ouvir as populações, mais uma vez, como aconteceu o ano passado, com pessoas que se integraram com a sociedade local, nomeadamente com os comércios locais, e que estavam todos muito agradados pela forma como estes cidadãos realmente se têm aproximado aqui do nosso Conselho. Mais de 40 nacionalidades que estiveram presentes neste festival, e também era justo fazer aqui essa referência. Depois, pronto, apelar então a todos que continuem a participar nas atividades desta Semana da Juventude. No Festival Baião Ritmos também irá decorrer durante os próximos dias.
porque é importante que haja afluência e que as pessoas usufruam daquilo que nós lhe proporcionamos. Depois, só um outro apontamento relativamente àquelas questões que o Sr. Vereador colocou ali, nomeadamente naquela minha observação. Eu queria relembrar que eu fiz a minha observação fruto de uma questão que o Sr. Vereador colocou, que às vezes, repetindo aquilo que eu dizia na outra semana, que não sirva isso agora para vir um excerto para as redes só a falar daquilo que eu vou dizer, porque já da outra vez aconteceu o mesmo. Mas fico muito contente de ver que finalmente, na sua página, já aparece lá um vídeo com as nossas representações. Afinal de contas, ao fim de tantos meses, deixou de ser só a vossa parte, já aparece lá uma observação minha com a dúvida que eu próprio não sabia aquilo que teria dito aos jovens. O que é certo é que, como eu dizia aqui, só apareceu o excerto onde havia dúvidas, que eu depois continuei um raciocínio e não foi possível pôr lá, porque eu não tenho dúvidas que eu não disse aos jovens que foram na viagem de finalistas aquilo que o Sr. Vereador aqui disse. E na sequência da questão da última reunião, se virem as afirmações todas, eu também disse lá isso. Mas é perfeitamente normal, porque é uma página sua, recolhe e publica aquilo que quer. Mas eu tenho aqui esta oportunidade, tenho que também esclarecer isso, porque na realidade não há dúvidas que eu não disse isso aos jovens. E o que é certo é que mesmo depois dessa observação do Sr. Vereador, até hoje ainda não me chegou nenhuma informação dos jovens. Eu apelei aqui e volto a apelar sobre algum jovem que tenha sentido isso para me fazer essa questão e para me demonstrar onde é que realmente sentiu isso. E deixo mais uma vez essa possibilidade, se houver alguma dúvida, que me façam chegar. Porque depois, relativamente àquilo... Queira terminar ok, também. O Sr. Vereador depois dispensa-me 2 minutos. É. Porque depois há outra vertente, que eu fiz aquilo num contexto das obras ilegais. E, Sr. Vereador, não vamos agora dizer que há muitas situações, até quem está ao meu lado tem obras ilegais. Não me atira a mim para essas confusões. Eu só falei por aquilo que eu nem estive nessa reunião. Não, mas eu estou-lhe a dizer... Não me atira a mim para essas situações. Se quiser, já aqui várias vezes o Sr. Presidente falou, se tiver que dizer alguma situação, denunciar, está aqui, tem todos os meios à sua disponibilidade para o fazer. Agora, não me atira a mim para essas confusões, porque se há aterros aqui que estão feitos não sei das contas, não me atira a mim para isso. Foi o que o Sr. Vereador disse anteriormente. Ao Sr. Vereador, permita-me, ele não interrompeu. Só quero é que percebam que não me atira a mim para essas discussões. São opiniões do Sr. Vereador, teve aqui toda a vontade em dizê-las, mas não me meta a mim nessa confusão. O que eu disse, e volto a dizer, foi as afirmações que o Sr. Vereador tinha tido na reunião em que eu não estive presente e que tive a oportunidade de ver. E acho que, por eu ter dito aquilo, que agora, se a justificação do Sr. Vereador em relação ao que eu disse é apresentar outras situações, não tem nada a ver. Eu só me referi às suas afirmações e que foram públicas, que realmente a empresa do Sr. Vereador, que teria obras ilegais e que está a tentar encontrar uma forma de as legalizar. Foi a única coisa que eu disse e não quero, de forma alguma, meter mais ninguém nessa guerra. A parte da incompetência, pronto, lá está, eu também dizia noutra reunião, as tais entradas a pé juntos, continuam a dá-las, como hoje continuam a dizer que nós somos uns incompetentes. Compreendo que queira saber aquilo que são as avanças, sei que o Sr. Vereador, até porque agora o foco, acho que estou a ser eu, também não iria dizer aqui que este trabalho do primeiro direito, que também já tem algum trabalho do atual Vereador, antes pelo contrário, prefere saber o que é que foi a avança e o que está para trás no primeiro direito com o anterior Vereador. Agora, o que eu lhe digo é que estou muito orgulhoso do trabalho que foi feito em relação ao primeiro direito neste ano e meio de funções. E todo o esforço que tive, toda a dedicação que tive e que foi finalmente possível, esta semana, termos aqui a Sra. Ministra para realmente estabelecer aqui um acordo e um contrato que, pronto, apesar da minha influência ter sido muito pouca, que foi num ano e meio, mas que a mim também me encheu muito de orgulho. Vejo que o Sr. Presidente também ficou muito satisfeito com a segunda parte da visita da Sra. Ministra, mas aquela que estava programada e que foi a primeira parte da sessão, também a mim pessoalmente deixo muito de orgulho e fiz muito daquilo que é o meu esforço e as minhas capacidades para realmente ser possível, porque ao fim de um ano e meio de funções e este investimento na habitação e aqui no nosso Conselho e ter passado por algum do meu esforço, também tenho que me sentir orgulhoso e é isso que me sinto e ainda bem que foi possível chegarmos a este entendimento com o IRU e com o Ministério da Habitação. Muito bem. Tirou cerca de 3 minutos ao Sr. Vereador, faz favor.
Sr. Presidente. Se fizer alguns elogios, eu depois desconto-lhe no tempo também. Muito bem, sim senhor. Faz favor. Sr. Presidente, caros colegas de variação, senhoras e senhores colaboradores da Câmara Municipal, digníssimo público e todos quantos nos vão ouvir em suas casas dentro de dias. Apenas para dar aqui uma nota daquilo que aconteceu há sensivelmente 15 dias, o 17º Festival do Anho Assado e do Arroz de Forno, em que efetivamente foi mais um fim de semana de grande promoção do nosso município. Uma promoção gastronómica, mas uma promoção turística também, porque as pessoas vêm e não ficam únicas e simplesmente pelo aspecto gastronómico, fazem visitas ao Conselho. Temos pessoas que visitam outros estabelecimentos, mesmo sem ser na feira, e isso foi realmente meritório, e eu queria dar aqui os parabéns a todos quantos, de uma forma direta ou indireta, colaboraram para que este fosse realmente mais um êxito para o nosso Conselho, e se é para o nosso Conselho é para nós, portanto, só tenho que estar satisfeito. É tudo, obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Senhora Vereadora Célia Azevedo, faz favor. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes e quem a posteriori nos vai ver e ouvir lá em casa. Começo por considerar e valorizar a visita do Sr. Secretário de Estado do Ambiente ao nosso Conselho, bem como a Sra. Ministra da Habitação, e dizer que muito nos honraram com a sua presença. E, dado que o meu colega de bancada já falou na questão da habitação, e muito bem, um assunto que nos interessa particularmente e que nos deve orgulhar também, permitam-me que me foque na visita do Sr. Secretário de Estado do Ambiente, a mais que veio no âmbito da inauguração de equipamentos para fornecimento de água às populações, o que também nos deve deixar orgulhosos. São sempre mais equipamentos que permitem também que tenhamos uma melhor qualidade de vida em Baião. Pena é que realmente ainda não chegue a toda a população, a seu tempo, se calhar. Portanto, ainda há freguesias e lugares que não têm. Também alguns já explicados pelo Sr. Presidente, pronto, mas o ideal seria, de facto, e pelo valor que tem a água, e como também quiseram referir, até na intervenção que fizeram quando da visita mesmo da Sra. Ministra, a água é esse bem essencial que nos faz falta a todos e que, chegando à casa de cada um de nós e na qualidade que todos nós queremos, é sempre uma mais-valia. E eu, normalmente, atento aos discursos do Sr. Presidente, que considero que o senhor até tem algum jeito, algum dom da oratória, reconheço, não quer dizer que concordo com tudo o que diz, mas é um facto que tem algum dom, e ouvi-o atentamente quando dizia que as obras, nomeadamente os saneamentos e a água, que dão muito trabalho a quem desenvolve ações para que cheguem ao terreno e depois que não se vêem, e é um bocadinho inglório, é verdade. Concordo em parte e discordo também, de certa forma, porque a obra que fica são estas. E a população dá valor a isso. É óbvio, como o senhor disse bem, abrimos a torneira e a água está lá, parece que não custou nada. Custou. Mas são essas obras, são estas, de construção, que ficam e que a população dá valor. Porque há muitas outras coisas que se fazem que são rápidas e passam, e é naquele dia e gastaram-se uns milhares e vai. Mas isto não, isto fica. E alguém há de dar valor ao Sr. Presidente ou quem quer que esteja no Executivo se fizer estas obras. E se o senhor conseguir que a água chegue a toda a população, a água e saneamento básico chegue a toda a população, terá com certeza as pessoas a valorizar esse facto. Disso esteja o senhor ciente, embora não se veja. Aliás, há dias alguém dizia, pronto, se calhar também já reparou que eu gosto de citar, e até era um dirigente político que dizia, bom, nós estamos na política porque há problemas, e eu estou particularmente na política porque há problemas, porque se não os houvesse, eu estaria a fazer outra coisa. Portanto, nós estamos aqui, está o senhor, estamos nós, porque há problemas, porque se estivesse tudo bem, não é? Estava tudo feito e nós não tínhamos aqui um grande papel. Depois, Sr. Presidente, já agora, e ainda no assunto da limpeza de vias e estradas, neste caso das estradas nacionais que servem o nosso Conselho,
Pelo que eu pude perceber, já teriam alguma informação da parte, não sei se estou aqui a afirmar alguma coisa, mas quis, na minha intervenção da anterior sessão, que teriam alguma informação das infraestruturas de Portugal, nomeadamente na limpeza de vias. Se a existirem, por favor, gostava que fossem aqui esclarecidas, até porque há pessoas que, vendo a minha intervenção na última sessão, me vão perguntando, de facto, se é para limpar ou não é para limpar. Portanto, outra coisa que aconteceu e que, sinceramente, eu fiquei foi pertinente não ter visto isto que eu vou passar a expor. Como sabem, as nossas associações fazem diversas atividades e, inclusive, a Escola de Música da Casa de Povo de Campelo, que, cumulativamente ao Festival do Ano Assado, fez as suas audições de final de ano. Estranhei que não estivesse representado nenhum elemento do Executivo, porque, pelas mais diversas razões, eu tenho acompanhado a Escola de Música em muitas atividades, em muitas sessões que fazem, e, por norma, vejo lá, por norma, ou o Sr. Presidente, ou alguém em sua representação, não vi ninguém. E se estava lá alguém, as minhas sinceras desculpas, porque eu não vi. E eu julgo que terão sido convidados, como de resto a maior parte das associações o faz. Julgo. Portanto, estranhei. Até porque, ao mesmo tempo, estava a acontecer o Festival do Ano Assado, os senhores até estavam ali ao lado. Acho que teria ficado bem ir lá dar uma palavrinha ou aparecer. Acho que devemos, dentro do possível, aparecer e manifestar o apoio às associações, às nossas associações concelhias. Depois, só mesmo para terminar, obrigado, Sr. Presidente, só mais mesmo para terminar. Portanto, tenho sido abordado, ou temos sido abordados pela falta de iluminação no Parque Fluvial da Fraga do Rio. Portanto, aquilo à noite, na zona de estacionamentos e por ali, não tem grande luminosidade, o que provoca ali algumas situações que poderão não ser, ou poderão potenciar ali algumas situações menos favoráveis e, portanto, eram estes os assuntos que eu trouxe hoje. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Vereadora. Sr. Presidente, dá-me só um segundinho, por Faz favor. para retificar uma das afirmações que fiz aqui, para não dar má interpretação. Faz favor. Quando me dizia o Sr. Vice-Presidente, disse, olhe para o seu lado em relação às licenças assim, não queria de forma nenhuma atingir o Sr. Vereador e percebeu isso, porque se eu quisesse atingir o Sr. Vereador José Lima, tenho a vontade suficiente para daqui deste lado dizer o Sr. Vereador e afirmar o que tinha a afirmar, sem problema nenhum. Portanto, quando disse ao seu lado, calhou de estar só o Sr. Vereador e pronto, teve essa infelicidade, mas não é ao seu lado em todos os âmbitos políticos que anda, não é propriamente, e peço, se entendeu isso, peço desculpa porque não era, porque se quisesse atingir o Sr. Vereador, ele conhece-me suficientemente bem e os vocês, que eu era diretamente para ele que falava, não era por interposta pessoa. Pronto, era só para ratificar, porque não fique nenhum mal-entendido nesse aspecto. Muito obrigado, Sr. Vereador. Portanto... Sr. Presidente, vai-me desculpar, mas como o Sr. Vereador gastou mais tempo que eu e teve esta oportunidade, eu queria só um assunto que, que esqueci-me de sinalizar das minhas atividades. Sr. Vereador, mas só para lhe dizer, quando o senhor vir alguém a prevaricar, isso não lhe dá o direito de o senhor prevaricar também. Pronto. Mas eu aproveitei a prevaricação para também fazer... Então, faz favor. Não, é só porque tinha aqui esse apontamento e já tinha sido falado e é justo, aliás, e tinha que o fazer, se não fosse agora iria tentar noutro momento, que tem a ver com aquilo que o Sr. Vereador Paulo Portal também falou, que foram as Jornadas Mundiais da Juventude. E era um dos assuntos que eu também tinha aqui para referir, independentemente de subscrever completamente aquilo que foi dito relativamente à forma como as forças policiais e toda a envolvência governamental permitiu que o evento decorresse sem qualquer situação de alerta. Deixar aqui um registro para aquilo que também foi a nossa representação e aquilo que foi o apoio concedido por nós todos, porque foi votado e foi deliberado aquilo que também era o nosso apoio e a forma como iríamos apoiar estas Jornadas Mundiais da Juventude e dar nota e fazer um registro para aquilo que foi a representação de Baião também nas Jornadas Mundiais da Juventude, quer em Lisboa, quer na forma como todos os baionenses e aqueles que tiveram a oportunidade de acolher alguns dos, essencialmente, franceses que estiveram aqui no nosso território, não podia também deixar esse registro para aquilo que foram os voluntários e que organizaram na Vigaria de Baião
essa iniciativa, assim como a representatividade que tiveram em Lisboa, e um obrigado a todos eles da forma que se envolveram no voluntariado, assim como às famílias que acolheram vários peregrinos que se deslocaram aqui pelo Concelho de Baião, e é mais que justo fazer essa referência aqui neste órgão da Câmara Municipal de Baião. Muito obrigado, Sr. Vereador. Então, uma ou outra consideração em relação às considerações e interpelações que me fizeram. Umas são considerações, outras interpelações, portanto, pela mesma ordem de intervenção, Sr. Vereador Paulo Portela. Portanto, acho que estamos todos de acordo em relação à forma como correu o JMJ no nosso país, independentemente das questões da religião e da fé de cada um, que são muito importantes, na medida em que se nos tornam pessoas, ou se tornam as pessoas melhores, é ótimo. Acho que, quer do ponto de vista da promoção do nosso país, foi ótimo, e também, como digo, independentemente das questões da fé, foi uma manifestação de alegria, de entreajuda, de percebermos que todos temos lugar, e de que esta energia positiva faz muita falta ao mundo, e portanto acho que devemos todos estar orgulhosos, e portanto penso que não será difícil encontrar-se aí um texto sob a forma de voto de louvor, uma vez que não preparou, mas podermos eventualmente na próxima reunião ter isso aqui, evocando não só aquilo que também disse agora o Sr. Vice-Presidente, mas também a forma como em Baião, não só, naturalmente, a Igreja e os seus representantes, mas também as famílias, se envolveram cá, em Baião, e, sendo assim, pelo país inteiro, certamente contribuíram também, previamente, até para essa predisposição para as coisas terem corrido tão bem como correram, e, portanto, isto é um trabalho de muita gente, de muitas entidades, daquelas que têm a obrigação. O Governo, obviamente, tinha essa obrigação através dos seus diversos ministérios, e naturalmente também aqui, que é muito grato para nós, o Ministério da Administração Interna, ser liderado por um baionense. Correu tudo bem e, portanto, acho que devemos ficar todos satisfeitos. Depois, a Sra. Ministra da Habitação, efetivamente, enfim, têm sido estas últimas semanas de muito trabalho, um trabalho muito intenso, mas também de muitas boas notícias. É verdade que eu, enfim, tenho que admitir que acreditava que fosse possível este anúncio aqui, trabalhamos para isso. Em fevereiro do ano passado, enfim, eu e o Sr. Vice-Presidente tivemos a oportunidade, mal a Sra. Ministra tinha praticamente tomado posse, de pedir uma audiência para dar seguimento àquilo que era a nossa ideia e a nossa pretensão de complemento à Estratégia Local de Habitação. Portanto, a Estratégia Local de Habitação muito focada para aquilo que é o primeiro direito, de dar, enfim, condições condignas de habitação às pessoas em geral, quer através de soluções lideradas pela autarquia, quer através de soluções que são possíveis através dos beneficiários diretos, ou seja, alguém que tenha uma casa em habitações, numa habitação não digna, digamos assim, e estando identificada, poder ela própria candidatar-se a apoio, e depois outras situações de IPSS, por exemplo, que tenham uma habitação social, ou, como temos cá em Baião, as conferências vicentinas, que também têm essa habitação, elas próprias também podem ir a jogo, e, portanto, isso está a decorrer. É verdade que o concurso ou o prazo para a apresentação de candidaturas foi alargado até março do ano passado, mas, conforme eu tive a oportunidade de dizer, a Câmara tem feito o seu trabalho, e já vi aqui alguns resultados daquilo que é esse mesmo trabalho, resultados muito positivos, mas também, conforme tive a oportunidade de dizer, enfim, tenho um bocado de pena e apreensão, porque na parte dos beneficiários diretos, enfim, das 60 e qualquer coisa, 61, salvo erro, situações identificadas na Estratégia Local de Habitação, nesta altura só tínhamos 5 candidaturas efetivadas e aprovadas, quer dizer que há aqui uma margem ainda, e era muito importante que as pessoas aproveitassem esta oportunidade e com a disponibilidade da Câmara para poder ajudar nessas mesmas candidaturas. E também, conforme disse, também não tenho conhecimento que do terceiro setor tenha havido aí alguma candidatura, e era muito importante que, querendo, obviamente isso tem a ver com cada um,
poderem apresentar essas mesmas candidaturas e há a mesma disponibilidade da autarquia para poder também ajudar nelas. Mas isto é a estratégia local de habitação, a outra parte é uma resposta em termos de a resposta à necessidade que há de casas para a habitação no Concelho de Baião, seja na perspectiva da construção, e aqui foco-me mais, de uma forma mais incisiva, naquilo que é a Vila de Baião, porque há poucos terrenos disponíveis para construção e, obviamente, os proprietários que os têm, vendem ou não, conforme tenham interesse nessa venda, mas não há, enfim, é mais ou menos a ideia que temos, um apartamento ou dois disponíveis ou para vender ou para arrendar. E por isso nós, ainda com o anterior ministro e o anterior presidente do IRU, fomos desde a primeira hora, portanto estamos a falar seguramente há mais de um ano e meio, dizer-lhes uma coisa muito simples, que foi: a Câmara oferece o terreno e oferece o projeto e vocês constroem-nos um ou dois blocos, ou até pegando ao contrário, dizendo 2 blocos, que era para ver se construía um, já era ótimo. E, portanto, dizer isto, eu tive a oportunidade de dizer isto, e isso traduz em plenitude aquilo que foi a evolução deste assunto. E, portanto, em fevereiro deste ano, fui dizer isso à Sra. Ministra, dizer isto está em andamento, gostávamos de contar consigo, e é verdade que desde a primeira hora que a Sra. Ministra, não me dizendo que sim, mas também não me disse que não, diz: vamos trabalhar, quando tiverem projetos e especialidades, havemos de falar novamente. Quando tivemos projetos e especialidades, falámos novamente, disse: está pronto, entregamos ao IRU, o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do IRU veio reunir connosco e foi possível este anúncio. Acho que devemos estar muito satisfeitos, efetivamente. Ou seja, no que diz respeito àquilo que é estratégia local de habitação, nós teremos hoje já garantidos mais de 3 milhões de euros, e temos em apreciação mais 3 candidaturas para 3 escolas que também ultrapassam 1 milhão de euros, 1.066.000 euros, se não me falha a memória, para a Escola de Viariz, para a Escola de Logocém e para a Escola de Prieira, na Teixeira, e estamos a preparar mais 2 candidaturas, vamos ver se ainda cabe na estratégia local de habitação, porque temos que estar preparados para que, se outros não forem a jogo, nós encontrarmos essas soluções para mais 2 escolas, uma em Mesquinhata e outra em Santa Marinha do César, se bem que, como digo aí, ainda não apresentamos a candidatura. Garantidos nesta altura 3 milhões de euros, possibilidade de candidaturas já apresentadas mais 1 milhão e tal, portanto 4 milhões de euros, mas a outra parte no programa de arrendamento acessível, que é a construção então de 2 blocos de apartamentos aqui no nosso Parque de Lazer Urbano, no terreno que adquirimos, que pode chegar a 52 apartamentos entre a tipologia T1 e T3, salvo erro. E, portanto, correu bem. É verdade que eu tinha a expectativa, enfim, esse feeling de que a Sra. Ministra pudesse vir aqui trazer essa boa notícia, não tinha essa certeza e, portanto, é evidente que fiquei muito satisfeito com esta possibilidade. E, portanto, se juntarmos no espaço de uma semana, ou menos de uma semana, um investimento de 3,1 milhões de euros que veio cá o Sr. Secretário de Estado do Ambiente assinalar no reforço da captação de água a estes 4 milhões de euros, devemos naturalmente estar muito satisfeitos e, agora avançando esta questão do programa de arrendamento acessível, os dois blocos de apartamentos que hão de ultrapassar seguramente os 5 ou 6 milhões de euros, é a estimativa que nós temos para já. Portanto, acho que devemos estar todos satisfeitos. Bom, esta foi a parte boa do Sr. Vereador, para depois dizer: bom, mas agora há outras coisas que não estão tão bem. Dizer só o seguinte, em relação às respostas ao Sr. Vice-Presidente e das caneladas, enfim, a propósito lá da questão dos licenciamentos e do urbanismo. Ao Sr. Vereador, dizer-lhe só o seguinte: o Sr. Vereador é que trouxe aqui, de uma forma perfeitamente, enfim, aberta, o facto de que tinha avançado com uma obra ilegal.
É verdade que eu numa reunião anterior tinha-lhe dito, bom, o facto de haver obras ilegais consomem tempo aos nossos serviços, que enquanto estão a tratar dessas coisas, não estão a tratar de dar mais andamento a outros processos, por exemplo, de licenciamento, de coisas legais. E o Sr. Vereador, numa reunião a seguir, veio dizer, bom, eu afinal também tenho uma obra ilegal. E portanto aqui, Sr. Vereador, nem é uma questão de canelada ou meia canelada, nem tenho muito a dizer-lhe quanto a isto, é dizer que é um mau exemplo. O senhor, se algum dia for Presidente de Câmara, que legitimidade é que tem para dizer a um município não construa uma coisa ilegal? Depois dizer, bom, mas então já a comunicação social já sabe, não sei quem é que lhe disse, bem, é que estas reuniões, acho eu, servem para tudo, nomeadamente para, em função das gravações, elas são disponíveis para todos. Mas, portanto, quem falou nisso aqui foi o Sr. Vereador. Depois, essa questão dos senhores vereadores, que o senhor acha que os senhores vereadores são incompetentes, eu lamento, mais uma vez, porque acho que foi infeliz quando utilizou essa expressão pela primeira vez, que o ache, que até ache outras coisas, muito bem, numa reunião de Câmara, eu falar para as pessoas que nos estão a ouvir, é verdade que essa troca de galhardetes acho que não nos fica bem a nenhum de nós. E depois vir repetir, que me parece assim uma fuga para a frente, já que eu disse uma vez, agora tornar a dizer, acho que também não traz nenhuma dignidade a este órgão onde nós estamos. Quanto à questão da necessidade de vir aqui a esse propósito falar do Sr. Dr. Pinho Silva, portanto, em relação ao diagnóstico e aos 6 meses e o pedido que fez de se poder apresentar, digamos, um relatório do seu trabalho, parece-me que não há grande problema, ponderaremos sobre isso, em levar à Assembleia Municipal, até eventualmente aqui à Câmara e depois à Assembleia Municipal, não vejo problema nenhum. Dizer só o seguinte, Sr. Vereador, aquilo que eu tenho vindo a dizer a necessidade de prova de vida, porque o senhor já não falava disto desde o dia 29/11/2022. Portanto, faz a meio do mandato, estamos quase a chegar a meio do mandato, é a 10ª vez que o senhor fala nisto. Quer dizer que depois já há aqui um conjunto de outros assuntos recorrentes, que há de pegar outra vez a quem não tem mais assuntos, que serviu apenas para dizer que acha que os senhores vereadores são incompetentes. Enaltece aquilo que são os resultados deste trabalho com a senhora Ministra da Habitação, um grande elogio, mas não faz o elogio à pessoa que é a principal responsável por trabalhar nisto diariamente, que é o Sr. Vice-Presidente. Ele é incompetente. Quer dizer, o resultado do trabalho dele, muito bom, parabéns, estão de parabéns, mas ele é um incompetente. É daquelas coisas, Sr. Vereador. Mas agora dizer-lhe, já agora, vir buscar outra vez aqui a questão do professor Pinho, que já falou nisto, já agora, e depois os serviços, para quem em casa lá quiser ver, com o link para as reuniões em que se falou, desde que elas estejam disponíveis. O senhor falou nisso no dia 28/10/2021, na reunião de Câmara, no dia 12/1/2022, 9/3/2022, 27/4/2022, 22/6/2022, 14/9/2022, 11/10/2022, 15/11/2022, 29/11/2022. Passados estes meses, desde novembro do ano passado, venho aqui com um assunto que é requentado e que serve apenas para tornar a chamar incompetentes aos senhores vereadores. Eu acho que isso não lhe fica bem. Depois, urbanismo. Eu vou poupá-lo aqui às vezes que falou no urbanismo, que é um assunto dos mais recorrentes, e diz-me aqui coisas que eu não sei, que podem ser verdade. É verdade que o Sr. Vereador tem informações
O Sr. Vereador e a vossa bancada têm informações que, enfim, depois vamos ver e afinal não é bem assim. Fico só com esta ideia, ó Sr. Vereador. Se eu hoje morresse, há um procedimento que garante que o mundo funciona na mesma, não há seres providenciais. Quer dizer que, à partida, todo o funcionamento da Câmara Municipal tem um sistema de redundância em que, quando não está alguém, tem que haver alguém que o substitua. Se isso acontece em relação ao Presidente da Câmara, existe em relação, à partida, em relação a todos os colaboradores. É por isso que colaboradores de um determinado setor, à partida, não podem ir de férias em simultâneo. Já ser com o vereador já é outra questão, mas se não estiver o vereador, o Presidente da Câmara, que lhe delega essa competência, assume essa competência na mesma. Portanto, se um vereador aqui não estiver, o Presidente da Câmara tem a todo momento a possibilidade de avocar, aliás, pode avocar essa competência mesmo estando cá esse vereador. Se me disser assim, mas durante 4 semanas, ou durante 3 semanas, ou alguém que não está ao serviço, e obviamente o serviço não é tão célere, aí claramente. Aí claramente. Agora, dizer o mundo para porque não há um colaborador é diferente, e foi isso que o senhor quis dizer, e isso não é verdade. Portanto, se alguém o informou dessa maneira, o senhor reveja as suas fontes. Dizer que o antigo chefe de divisão despacha a partir de casa, esta então é uma de bradar aos seus. Como se fosse possível alguém que não é colaborador da autarquia fazer despachos em relação à autarquia. Agora, o que eu lhe quero dizer é uma coisa muito óbvia. Nós, felizmente, temos uma relação muito próxima com todos os nossos colaboradores. Muitos deles, para ter uma ideia, por exemplo, o nosso PDM, que está em revisão, o senhor arquiteto, portanto, o Rafael, que está na Câmara de Amarante há mais de um ano, continua a colaborar connosco. E o senhor chefe de divisão, antigo chefe de divisão, engenheiro Couto Barbosa, sempre que é possível, e a gente lhe pede, continua a colaborar connosco, nomeadamente até numa perspectiva de transição. Assim foi, há de ser. Agora, ele de despachar, o Sr. Vereador devia saber que isso é impossível. Como é que é possível alguém que não trabalha na Câmara fazer um despacho? Portanto, fica aqui esta recomendação, Sr. Vereador, porque o senhor tem responsabilidade. Se for uma pessoa a dizer isso lá fora no café, tudo bem. Ser um vereador que tem responsabilidades, não só por aquilo que diz, mas por aquilo que transmite para os outros, acho que devia ter cuidado na forma como não só tem essa informação, como depois divulga. A Adega Cooperativa de Baião, conforme o senhor sabe, nós temos um projeto para lá que foi apresentado, foi público, e um duplo projeto, não é? Um projeto da ideia, enfim, que começou com também uma excelente ideia do senhor vereador José Lima, em que, digamos, a abordagem inicial se chamava uma coisa organização de produtores, e que, entre outras coisas, tinha a ideia de poder um conjunto de produtores pequenos, alguém que tem 10 laranjeiras, vamos imaginar, e pelas 10 laranjeiras, se cada uma delas der 500 quilos, tem 5.000 quilos de laranja, não o consegue meter numa grande superfície, mas se tiver só 50 quilos, ainda menos, e se nós tivermos 20 ou 30 ou 40 produtores desses, e os conseguirmos juntar, porventura já temos escala e já os conseguimos meter no mercado e, portanto, quer na perspectiva ou da criação do emprego ou do complemento ao seu rendimento, era ótimo e, ao mesmo tempo que, assim, as laranjas não caem ao chão. Agora multiplique isto das laranjas por todos os outros produtos e, portanto, era uma ideia do Sr. Vereador José Lima, que depois teve uma determinada evolução, grande, que eu não vou agora aqui explicar, mas que culminou com um projeto que apresentámos à Sra. Ministra da Agricultura quando cá veio e que depois teve desenvolvimentos ao nível da CIM, identificada como um projeto, enfim, âncora, vamos dizer assim, para a região, não só para Baião, mas para a região, e que poderia ter sede na Adega Cooperativa,
e depois já com outras valências, nomeadamente com a possibilidade de incubador de empresas e ser um centro de transferência de competências da academia, de valorização e transferência de competências do agroalimentar, da academia também aqui para esta estrutura, portanto, da universidade. E temos isso tudo pronto e depois, numa primeira fase, fizemos o projeto, a Câmara é que fez o projeto. Numa primeira fase, a possibilidade de parceria era uma concessão por 30 anos, salvo erro, que chegou a ficar estabelecida, mas que depois esse desenho não foi possível avançar porque havia ali um ónus portanto, da entidade que gere, enfim, a adega, a Inova Baião, porque tem ali um ónus do arrendamento de um espaço a um produtor, e, portanto, a dada altura, aquilo que seria possível acomodar esse ónus sem problema nenhum deixou de poder ser acomodado, ou seja, nós não podíamos apresentar uma candidatura para um espaço que nos estivesse absolutamente liberto e isso, enfim, na altura morreu essa possibilidade e quer dizer que essa concessão que foi feita à Câmara foi revertida e deixou de haver concessão. Enfim, o comboio continuou a andar e, a dada altura, há a possibilidade de novamente reabrir o processo de uma ou de outra forma e para dar aqui passos mais largos àquilo que é mais recente, em função de alguma, enfim, indefinição. Não há dúvida que a maneira mais simples de nós resolvermos isto, porque queremos muito esse projeto, foi a Câmara colocar a questão nos seguintes termos. Ok, então e se a Câmara comprar? E fizemos essa proposta de aquisição. Já a fizemos no final do ano que passou. A Câmara está disponível para comprar. Os senhores façam uma avaliação, nós fazemos uma avaliação e depois falamos. Estamos disponíveis para negociar. Enfim, não foi fácil, nós fizemos a nossa avaliação, numa primeira fase, e depois o vereador José Lima, se houver aqui qualquer coisa que me falhe nesta fase final, faz favor, que se entender que é importante, nós fizemos a nossa avaliação e, entretanto, algures ali no primeiro trimestre, fevereiro ou março, já não sei, também houve essa, digamos, essa abordagem no sentido da própria Inova Baião, portanto, que é a entidade responsável fazer essa avaliação. Penso que chegou a uma certa altura que disse, bom, mas nós não fazemos, faz a Câmara, depois apresenta-nos, mas houve, bom, só que depois a coisa não avançou e chegou-se aqui a um ponto de que, março, abril, afinal disseram ao Sr. Vereador que iam também fazer uma avaliação. O que é certo é que nós dizíamos, nós temos uma deadline para apresentar isto como projeto âncora, isto já não é só Baião, é assim, e fizemos alguma pressão, mas o que é certo é que só há relativamente pouco tempo, talvez há um mês atrás, numa reunião que cá tivemos, foi possível percebermos, enfim, mais ou menos a avaliação que essa outra, portanto, que a Inova Baião pediu para fazer. Penso de uma maneira, por aquilo que me apercebi, um bocadinho informal, mas que teriam auscultado duas pessoas entendidas e que pronto, uma e outra atiraram ali para um valor. O valor que nessa reunião nos apresentaram, eu também disse, bom, está mais ou menos dentro daquilo que é a nossa própria avaliação. E, portanto, há agora um desenvolvimento mais recente que eu não queria aqui publicamente, enfim, porque acho que não devo, enfim, não devo falá-lo, porque há aqui passos que têm que ser dados. De qualquer das maneiras, o que eu queria dizer ao Sr. Vereador e a todos aqui quem nos ouve é que há todo o interesse da Câmara Municipal neste projeto, que só não avançará na adega se não houver abertura para podermos negociar, tão simples como isso. Se depender de nós, é este o nosso interesse. Se é verdade que eu não posso obrigar essa entidade a negociar connosco, obviamente, enfim, se não chegarmos a bom porto em termos de negociação, naturalmente temos que assumir que o projeto naquele espaço não avançará e, enfim, poder considerar a possibilidade de ser noutro espaço, mas é verdade que
aquele espaço era o ideal, não só pela sua localização, mas pelo facto de, com fundos comunitários, a questão da requalificação é, digamos, a prioridade. Não sei se haverá, digamos, apoio se for para uma construção nova, chegamos a pôr essa hipótese também, mas o que importa aqui dizer é que, não estando o processo absolutamente fechado, mas há todo o nosso interesse e estamos há muito tempo, desde a hora que anunciámos essa nossa intenção, há esse nosso interesse em chegarmos a bom porto. Depois, a sugestão do terreno em frente ao mini preço, que era uma boa aquisição. Bom, efetivamente, agora, com um propósito, nós não compramos um terreno só porque sim, não é? Nós hoje chegam-nos aqui à Câmara, agora até por causa daquelas vendas, nomeadamente dos bancos, em que podemos nós, em primeiro lugar, exercer o direito de preferência, e algumas coisas até que nos podem parecer interessantes a título particular, mas obviamente nós não compramos um terreno só porque sim, nem nos interessa ir aqui para agora andar a comprar e a vender terrenos. Portanto, não sei se o senhor vereador, ao dizer devíamos comprá-los, tem um propósito para lá, o que é que a Câmara poderia fazer com isso, e depois, se pensou nisso, também agradecia que me dissesse, já agora, para ver para que é que... Mas eu queria só usar de um minuto, depois respondo a isso, pode ser, não tem problema nenhum, a seguir. Sabe que eu já desconfio desse seu minuto e o propósito, não é? Mas tudo bem, será certamente para esclarecimento, não hoje, penso eu, em termos de defesa da honra, acho eu, mas tudo bem. Depois, e portanto, mas a Câmara efetivamente tem interesse, enfim, e está hoje em negociações com outros terrenos, mas que, ou propriedades que tenham interesse para aquilo que é o nosso propósito. Deixe-me dizer este propósito, que na última reunião o senhor dizia, a forma que eu tenho de resolver a sugestão para patrocinar ou para fazermos o relevado da Associação de Subida de Baião era daquela compra que se fez ali de um edifício, eu em vez de o comprar fazia o relevado. É verdade que certamente não se lembra daquilo que tinha dito a senhora vereadora há mais de um ano atrás, quando disse assim, bom, mas então vamos ceder a Casa de Chabães para o Comando Subregional, há lá um conjunto de valências que lá tem, onde é que vamos depois encontrar resultado para essas valências. Portanto, não haja dúvida que nós, quando compramos propriedades, é porque precisamos dela para alguma coisa. E, obviamente, quando compramos este edifício ali, é porque nos vai responder, nomeadamente, àquilo que é a necessidade que temos, nomeadamente, para formação. E, portanto, um propósito, não é? Quer dizer, é verdade que já palpámos o pulso aqui há algum tempo atrás, antes de termos comprado os terrenos que depois compramos do outro lado do Parque de Lazer Urbano. Hoje não temos uma necessidade evidente daquele terreno e penso que está ali um bom terreno para um investidor que queira, e pessoas que se importam com a questão das respostas habitacionais. Acho que ali dava, penso que tem essa apetência construtiva de um privado fazer ali um bloco de apartamentos e pô-los à venda também. E nós não nos interessa entrar nessa competição. Pronto, depois os senhores vereadores, não há assim nada que eu não tenha, só para sublinhar aqui duas coisas. Uma do senhor vice-presidente, que referiu aí várias atividades que era muito importante que todos nós possamos participar, mas falou numa, já agora, muito interessante, a par de outras, também já se falou aqui, e do apoio se dávamos, se era justo ou não era justo, que foi o Festival Festança. Passaram lá mais de 1000 pessoas. Junto ao Rio. E, portanto, o senhor vereador, permita-me, que, enfim, naturalmente, na qualidade de cidadão, eu não sei se lá foi, porque se fizesse lá uma fotografia, o senhor, naquela fotografia ali, tinha 10, 15 vezes mais de outras fotografias de Rio, fora do concelho. Ali só num sítio,
juntando as outras todas, ficava abaixo. Mas se fosse, nesse mesmo dia, por exemplo, à Fraga do Rio, ou se fosse à Ermida, ou se fosse a Ermida, já agora, que espero que em breve tenha lá a colocação de uma estrutura que já vai permitir uma resposta de maior qualidade, mas se fosse no mesmo dia à Teixeira, à zona de lazer fluvial, agora temos é que ir, e já agora fazer umas fotografias também. Depois, o Sr. Vereador José Lima, o Festival do Banho Assado, enfim, mais um daqueles eventos que serviu e continua a servir, já serviu mais também do que agora, mas agora é também alimentar a chama, mas foi claramente um dos eventos que nós, desde a primeira hora, usamos como promoção territorial, trazer pessoas ao território, vêm nesses dias e vêm depois, durante o ano todo. A Sra. Vereadora Célia Azevedo, visita do Sr. Secretário de Estado do Ambiente. Estamos de acordo em relação àquilo que diz de uma maneira geral. Estamos de acordo, ou seja, a pena é que ainda este bem público ainda não chega à casa de todas as pessoas, sabemos disso. Temos cerca de 80% da população coberta. Aqui o desafio, conforme temos vindo a dizer, é que, mesmo agora no verão, porque o ano passado não podíamos dizer isto assim com tanta propriedade, agora com este reforço da captação de água no Rio Douro, um investimento de 3,1 milhões de euros, que lá está, muitas vezes não é tão visto, mas hoje temos, felizmente, a médio e longo prazo, a cobertura da necessidade de água garantida com essa fonte de captação. E, portanto, agora o desafio é que aquelas pessoas que têm a rede de água à porta e que ainda não se ligaram devem ligar-se, esse é o desafio. E, portanto, dizer também, porque também aqui o disse, que são as obras que ficam, é verdade, não é? Obras que ficam e que há outras que passam, que se gastam os milhares e que passam, é como tudo, é verdade que cada uma tem o seu propósito, mas é verdade que a água e saneamento é claramente uma das, e estamos de acordo aí perfeitamente. Limpeza de vias, portanto, a senhora vereadora, não há muito a dizer de novo em relação àquilo que lhe disse outra vez, não é? Para além da responsabilidade de cada um, dizer-lhe que pela primeira vez também nas suas palavras ou na sua abordagem em termos de página lá do, enfim, ou do PSD ou da página do senhor vereador, é a primeira vez também que usa esse tal esquema de pôr só a parte que lhe interessa, e é a primeira vez que acontece consigo e que também me desilude quanto a isso. Porque a sensação que eu fico depois de ver aquilo é que a sua interpretação aí foi só mesmo para dar uma filmagem, porque eu compreendo a forma como aborda, e de uma forma genuína, quando diz, eu acho que o senhor ridicularizou, ou não sei o que mais, eu percebo que o diga, e depois clarifiquei, mas se a senhora depois o filma, ou melhor, se faz aqui essa abordagem, deveria, para sermos honestos intelectualmente, deveria dizer, pôr a resposta que eu disse a seguir. E, portanto, queria aqui registar que com o Sr. Vereador Paulo Portela isso acontece de uma forma regular. Com a Sra. Vereadora, é a primeira vez que isto acontece. E eu queria dizer-lhe isto e que fico triste, porque não era esse registro que esperava. E, portanto, e depois se quiser pôr isto que eu disse também aqui, não é? Porque também me disse, ficou um bocadinho triste, eu também fico triste, porque fez aqui uma declaração e depois não põe a seguir aquilo que foi a minha resposta. E acho que isso não é sério, desculpe. Nem é leal, nem é sério, nem é intelectualmente honesto. Mas não tenho muito a dizer-lhe. Sei que da 321 já começaram a fazer a limpeza, da 108, que é daqueles casos mais problemáticos que temos, ainda não começaram, mas queria dizer isto. Uma coisa é nós fazermos essa pressão e dizer que isto ainda não está feito, outra coisa é saber que cada entidade tem a sua responsabilidade e a deve fazer em tempo útil. Mas não tenho muito a dizer de novo, sei que na 321 já começaram, há inclusivamente, se reparar, uns editais que aqui e acolá põem assim umas micas com a folha A4 coladas enfim, nos vários acessos,
e, portanto, o que eu espero é que o possam fazer rapidamente, e espero também que a Sra. Vereadora, se as pessoas lhe perguntam, lhe diga: olha, tudo bem, mas aquilo não tem nada a ver com a Câmara, é as infraestruturas de Portugal. Depois, Escola de Música da Casa do Povo de Campelo, pronto, Sra. Vereadora, é verdade que eu não fui e, portanto, como penso que não foi nenhum membro do Executivo, foi um membro da Câmara, se a Sra. Vereadora lá foi a senhora, e representou certamente bem a Câmara. Enfim, há muitas iniciativas a decorrer em simultâneo. Por um lado, enfim, sublinha aqui aquilo que é a nossa vivência comunitária, é ótimo, mas é verdade que quando ocorrem situações em simultâneo é impossível nós irmos a todas. Vamos-nos distribuindo, mas é verdade que muitas vezes não é possível chegarmos a todas, e quando não vamos, o que fazemos é dizer a quem nos convida, agradecer o convite e explicar porque é que não vamos. Dizer, bom, mas era ali mesmo à beirinha, mas nós, em relação a responsabilidades que temos e temos assumido, depois não podemos falhar por causa de outras situações. Portanto, mas não há aqui nenhuma outra razão que não seja haver várias situações em simultâneo. Eu penso que nesse dia houve 4 ou 5 situações em relação às quais o Executivo Municipal esteve envolvido. Depois, se quiser, posso, agora não tenho aqui de cabeça, mas posso dizer-lhe quais. Depois, quanto à falta de iluminação na praia fluvial da Fraga do Rio, pronto, é uma situação que tenho que ver, não tenho esse reporte. Sei que ali é uma zona, infelizmente, das zonas mais achacadas em termos daquilo que é algum tipo de vandalismo, quando existe. É ali o Jardim de São Bartolomeu, é as imediações do Jardim de São Bartolomeu, aqui na Vila, e ali a Fraga do Rio, volta e meia. Sei que o ano passado, só foi há 2 anos que nos foram lá, e que propositadamente, enfim, vandalizaram, estragaram, fundiram lâmpadas. Portanto, tomo em boa nota e vou averiguar, está bem? Portanto, penso que respondi a todos. O Sr. Vereador pediu 1 minuto, faz favor. Qual é a figura, Sr. Vereador? Presidente, é para responder à pergunta que o Sr. fez e de defesa da honra, no sentido de esclarecer algumas das afirmações que o Sr. fez em relação àquilo que eu afirmei e que não é propriamente o que o Sr. disse. Portanto, eu tenho defesa da minha honra e responderás à pergunta do Sr. Presidente. O Sr. Vereador, que eu penso que todas as vezes que aqui já falamos, já foi ver certamente o que é o conceito de honra, ou seja, cada um de nós pode fazer alguma interpretação com um cariz mais ou menos subjetivo, tudo bem, mas há coisas que são mais ou menos objetivas. Eu acredito que já lá foi ver qual é o conceito de honra e fundamentalmente tem a ver quando o seu, porventura, ou qualquer um de nós, enfim, profere declarações ofensivas e que põe em causa a integridade, a honorabilidade, como é evidente. Portanto, o Sr. Vereador tem usado essa figura, mas que depois, na prática, aquilo que diz não diz em que medida é que lhe feriu a honra. Portanto, eu queria que pediu 1 minuto, faz favor. Portanto, a pergunta que eu lhe fiz era a questão em relação ao tal terreno, se tinha alguma ideia para lá, em concreto, e depois, então, essas outras questões, faz favor. Mas agradecia que cumprisse, então, está bem? Faz favor. Dos sítios. Eu também não tinha reparado, então, como não ficou gravado... O que eu quero dizer é que fico... Que era a defesa da honra por causa de eu lhe ter falado das suas fotografias. Em relação às minhas publicações, em relação à minha prova de vida, em relação a uma série de coisas que eu acho que devo esclarecer o Sr. Presidente e esclarecer as pessoas que estão lá em casa sobre isso. E dizer o seguinte, sobre as fotografias que eu publico, eu fico triste. Primeiro, fico contente porque é sinal que o Sr. Presidente vê, mas, por outro lado, fico triste. Como é que um Presidente de Câmara tem tempo para ver o que é que um vereador anda nas redes sociais? Olha, eu não sei nada do que o senhor publica, nada, nem estou preocupado, minimamente. E outra coisa, está a misturar as coisas e a tirar, lá está, com a areia. Porque o que eu publiquei, Sr. Presidente, se eram as fotografias que o senhor estava a dizer do Gerês, não tem nada a ver com o que se passa em Baião. Em Baião as pessoas podem ir para a beira-rio, as pessoas podem estar nas áreas de lazer, mas não podem tomar banho em lado nenhum. Não está aprovado em lado nenhum. E somos um destino sustentável.
Os baionenses que percebam isto. E eu tirei fotografias porque achei importante, achei até um bom exemplo, que havia de se repetir em Baião. É verdade, mas não, o que é facto é que não se repete. Aglomerados de pessoas existem. Depois dizer o seguinte, ó Sr. Presidente, em relação ao urbanismo, se eu sou um mau exemplo, eu quando cheguei a esta Câmara, ou melhor, antes de aqui chegar e depois daqui chegar, é que eu vi o que eram os maus exemplos. Como é que o senhor me consegue dizer que eu sou um mau exemplo quando o senhor faz inaugurações sem licença, visitas sem licença, festas em sítios sem licença, e eu é que sou um mau exemplo? Quando o senhor que lidera esta autarquia tem estes procedimentos? Já os discutimos aqui. Depois, em relação à prova de vida. Ó, Sr. Presidente, acha que eu tenho necessidade deste lugar que tenho aqui para ter prova de vida? Paulo Portela, enquanto cidadão, enquanto vereador, enquanto empresário, que veste as camisolas todas ao mesmo tempo, acho que tenho necessidade disso, Sr. Presidente. Noção que ainda não disse aí onde é que lhe faltei à honra. Tenho a noção, isto da prova de vida. O senhor quer ou seja, eu dizer prova de vida sim, é faltar-lhe à honra. Não, é no sentido de me querer diminuir, que eu não fico nada diminuído. Aliás, o senhor sempre que fala em mim, eu até acho que sou muito importante. Porque o senhor, das vezes que fala em mim e das vezes que se refere àquilo que eu digo, eu acho que é importante. Só ainda não me consigo explicar. Ainda bem que eu contribuo para a sua autoestima. Não, contribui às vezes de forma negativa, sabe porquê? Porque eu gostava que o meu Presidente de Câmara se preocupasse com outra coisa que não com o vereador e com o que diz o vereador. Quando o senhor consegue ver as vezes que eu falo no mesmo assunto e consegue ter isso, ou os serviços não têm mais nada que fazer, ou então o senhor perde um tempo que eu não tenho esse tempo. Portanto, isso é sinal de alguma coisa. Fique lá no que lhe parece. Em relação ao projeto da adega, deixe-me só dizer o seguinte. O senhor disse que havia um projeto e que foi feita a arquitetura, não disse que foi feita a arquitetura, mas pressuponho eu que a arquitetura e a especialidade foi feita. Sr. Vereador, mas permita-me, onde é que eu lhe faltei a honra nisso, na adega? Desculpa. Sr. Presidente, não quer que pergunte? Não pergunto, eu pergunto na próxima reunião. Esteja à vontade. Okay, em relação aos terrenos, Sr. Presidente, depois digo-lhe uma coisa, nós se comprássemos aquele terreno, nós tínhamos muito boas coisas para lá fazer. Uma delas, e se o senhor lembrar, nós até já demos aqui de sugestão, se o senhor se lembrar e que lembra-se de tudo que eu digo, nós já demos aqui de sugestão, portanto, aproveita essa sugestão que nós lhe demos há uns meses atrás, certo? E só essa já chega para esse terreno. Já chega. E qual era, Sr. Vereador? O senhor veja. O senhor que tem uma memória, veja uma sugestão que nós demos aqui para um terreno. Mas eu, por acaso, acho que estou a chegar lá, mas não quero correr o risco de induzir as pessoas em erro. Não. E como as pessoas, para mim, eu percebo, o senhor não quer dizer, mas para quem nos ouve em casa por uma questão de respeito, eu gostaria que o senhor dissesse então qual foi a sugestão. Sr. Presidente, por uma questão de respeito e daquilo que eu acho, eu não digo. O senhor fica no que lhe parece. Agora, o senhor já tem a sugestão que a gente já lhe deu. Muito obrigado. Há muitos meses. É mais uma daquelas situações que até tem uma solução, mas não diz qual é. E o senhor sabe qual é, o senhor não quer assumi-la. Muito bem. Ora bom, ao Sr. Vereador, só duas notas muito simples. Mais uma vez, o Sr. Vereador não usou o tempo que eu lhe dei, que tenho a responsabilidade de gerir a reunião, para o propósito que evocou. Eu não percebi de tudo o que disse onde é que eu lhe faltei à honra. E o senhor usa sempre esta coisa que é para utilizar, para ter mais espaço. E, portanto, essa é uma questão. A outra é, quando eu lhe fiz uma pergunta, o senhor não responde. Eu queria fazer este reparo. Depois, Sr. Vereador, deve imaginar, é só uma parte também, que naturalmente eu estou atento àquilo que mal era. Que o senhor, nomeadamente enquanto vereador e enquanto, eu digo muitas vezes, uma coisa é a nossa vida pessoal, outra coisa é a nossa esfera profissional política, e o senhor vereador, não venha cá constar que isso, uma coisa não é diferente da outra. O senhor vereador já disse isso. E, portanto, eu também achei curioso só isso. Que o senhor vereador, aliás, enfim, eu vou estando atento, naturalmente, e que faça essas fotografias, que diabo, olha, que se estivesse cá em Baião, nessa altura, não tem que estar, mas só num sítio tinha e valorizava os nossos rios, a possibilidade de irem aos rios. E dizer-lhe o seguinte, Sr. Vereador, uma das máximas de um dos livros de liderança muito interessante, muito pequenino, que se chama Arte da Guerra, de Sun Tzu, que diz lá na altura, conhece o teu inimigo e sem batalhas vencerás. Aqui o senhor não é meu inimigo, como é evidente, mas pronto, é o meu adversário, portanto, mal essa, não estou atento àquilo que o senhor faz e diz. E muitas das reuniões aqui já provei aqui isto, de que lhe vou buscar coisas de lá atrás que o senhor próprio não se lembra.
Agora, aqui uma precisão ao Sr. Vereador, e que o Sr. Vereador tem responsabilidades nisto. É que diz assim, pois, mas nós temos aqui uma série de, não sei se disse praias fluviais, mas, enfim, mas não podem tomar banho. Se calhar não podem exatamente nos mesmos termos que os sítios onde o senhor viu. Só uma praia fluvial devidamente homologada é que se diz assim, pode ir lá tomar banho como pode ir à piscina municipal. Porque tem um conjunto de parâmetros bacteriológicos e não sei o que mais, que têm que estar garantidos. Tem que ter um nadador salvador. Uma praia fluvial tem que ter um nadador salvador. Não sei se nos sítios onde viu lá um nadador salvador. Se não viu, provavelmente estão nas mesmas condições das nossas aqui. O que nós temos nas zonas de lazer fluvial, não sendo uma praia fluvial, que estamos com, enfim, com um processo a ver se conseguimos formalizá-las, aí sim podemos dizer as pessoas podem ir ao banho à vontade. Onde não é, onde é uma área de lazer fluvial, o que existe é um aviso a dizer banho desaconselhável. Desaconselhável quer dizer que se alguém for, a responsabilidade é dele. Não quer dizer que é banho impossível. Portanto, seja claro, naqueles sítios onde foi, se vir lá um nadador salvador, provavelmente é uma praia fluvial. Se não viu, provavelmente não é. O senhor, se quiser ir ao Rio Douro dar um mergulho, ninguém o proíbe. Ou ao Rio Ovil. E foi assim ao longo do tempo, sempre. Portanto, convém que o senhor saiba isso. O urbanismo, ó Sr. Vereador, não lhe vou outra vez atirar, como disse, com as questões do urbanismo. O que eu acho curioso é o senhor, precisamente, aqui há uns tempos atrás, acusar-me que eu estive num sítio não sei aonde, que aquele espaço não tinha licença, ou fui à casa de uma pessoa, aquela casa não está licenciada, como se eu, que por acaso nem tenho pluro de urbanismo, mas quando vou à sua casa e o senhor me convida, eu chegar e faço-lhe uma pergunta, o senhor tem licença? Eu, na altura, se o senhor tem boa memória, até lhe dizia assim, um dia destes, não é? Que já fui, um dia, em tempos, numa prova de atletismo no seu carro, tem. E o senhor chegava lá, olha, desculpe, o seu carro tem seguro? E, portanto, uma coisa é, eu, que admito perfeitamente, que nos sítios onde vou, às casas de pessoas, se me disserem, olha, tem um anexo que não está legal, não sei. Coisa diferente é a situação que o senhor fala, é ter consciência de que está a fazer uma coisa que é ilegal e acha que se os outros fazem, e se o senhor Presidente até foi uma altura a um sítio que não tinha licença, como se eu fosse obrigado a saber se tem ou não, são coisas distintas. O que eu acho é que é, enfim, no limite é caricato a alguém que quer ser Presidente da Câmara deixar normal fazer construções ilegais. É só isso. Muito bem. Posto isto, terminamos o período antes da ordem do dia e passamos à ordem do dia com 5 pontos. Ponto número 1, normas de participação no Orçamento Participativo Jovem Baião, proposta. Portanto, não sei se o senhor... Uma explicação, faz favor. Se me permite, Sr. Presidente, só mesmo para dar conta, isto é um assunto que também já falado aqui noutras reuniões, tem a ver com aquilo que eu tinha dito, salvo erro, em finais de julho, que será de junho, para não cometerem precisões, foi numa das reuniões de Câmara onde discutimos a não validação das candidaturas apresentadas à primeira edição do Orçamento Participativo Jovem de 2023. A quando dessa comunicação aqui em reunião de Câmara da não validação dessas candidaturas, informei que iríamos proceder à abertura de um novo procedimento para ver se haveria possibilidade de alguns dos nossos jovens, além daqueles que já apresentaram e que não tinham a proposta, não foi devidamente validada, poderem reformulá-la e assim termos novas oportunidades para esse investimento, uma vez que está proposto no nosso orçamento para 2023. Dando esta explicação, aproveitava ainda, uma vez que também temos esta transmissão para quem nos ouve em casa, para mais uma vez apelar aos jovens a participação e a mobilização para que realmente possam agora neste próximo período de apresentação de propostas
trazerem até nós ideias e projetos que tenham em mãos para que realmente possa ser apresentado no futuro aqui em sede de Câmara essas propostas e serem vertidos para obras os projetos que eles possam ter idealizados. Muito obrigado, Sr. Vereador. Não sei se alguém mais quer um esclarecimento. Não. Ponho então a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 2. Beneficiação da Estrada Nacional 304.3 entre Teixeira e Teixeiró e Santa Marinha do Zezer. Aprovação do plano de sinalização temporária. Proposta, portanto, é um assunto de gestão corrente em torno da obra que está a decorrer. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Sr. Presidente, era só para perguntar o seguinte, este plano de sinalização temporária, isto não haveria de ter vindo à reunião de Câmara antes do início das obras? É porque estamos a aprovar um plano, por acaso vai ser aprovado, mas se não fosse aprovado as obras já tinham começado. Quer dizer, íamos não aprovar um plano de sinalização quando as obras já começaram, ou seja, o plano já lá está implementado e só hoje é que vamos aprovar. Não haveria de ter sido o procedimento ao contrário? Muito bem, eu devo dizer que quando isto me chegou para a aprovação, eu próprio fiz essa questão, porque quando muito poderia vir cá por ratificação, ou seja, ela arrancou e entretanto por ratificação. Manteve-se assim, portanto, eu parto do princípio que não é necessário. Se quiser, eu posso chamar alguém aqui dos serviços para lhe dar essa explicação, não é? Sr. Presidente, não precisa, eu só pergunto para estarmos atentos, que eu acho que não custa nada, não é? Nem custava nada que isto, andamos sempre a correr atrás de prejuízo, é só isso. Não, mas eu não posso partir desse princípio. Agora, porque eu acho que se o plano, estamos a aprovar um plano de sinalização, vai ser aprovado, não há dúvidas nenhuma, é lógico, tanto fazer hoje, como daqui a um mês, como daqui a 2, ia ser aprovado, porque nenhum de nós, que eu saiba, tem a beleidade de pensar em chumbar uma coisa dessa, a não ser que os serviços dissessem que não estava em condições, mas aí também já nem vinha aqui, se calhar, não é? Portanto, eu vim aqui, os serviços disseram que estava em condições. Agora, acho que devíamos começar a mudar o procedimento, era só essa a minha interpretação. Sr. Vereador, reitero o que disse. Eu próprio, quando me chegou, não é? Já o segundo, que vem a seguir também, já não tenho tantas dúvidas, mas este primeiro, disse, então, se a obra já arrancou, isto não deveria vir por ratificação. É verdade que depois não fui perguntar e disse, vejam lá, porque se é por ratificação, deve ir por ratificação. Estava resolvido. Mas se está aqui nestes termos é porque parte do princípio que não há problema nenhum. Se quiser, eu tenho aí os serviços do urbanismo, venho aqui esclarecer isto, não é? Que o importante também é que à partida está tudo direitinho e devemos ficar satisfeitos pela obra estar a avançar. Lembro-me que há uma reunião ou duas atrás, a Sra. Vereadora tinha a informação de que ela não iria arrancar tão cedo, portanto, conforme eu lhe disse, era a informação que eu tinha e portanto, está no terreno, devemos ficar satisfeitos por isso. Também um investimento de 1,7 milhões de euros, que aqui há muitos anos estava à espera de avanço. Sr. Presidente, dá-me licença. Faz favor. Em relação às afirmações que fez agora, a minha colega não precisa que a defenda, mas eu tenho que lhe dizer o seguinte, na altura ela fez essa questão e eu penso, se eu estiver errado que me corrija, ela fez essa questão e bem, porque a obra da zona industrial também começou a ter pioras e ainda não acabou, e o prazo já passou mais que passou, e a empresa é a mesma, e por isso a questão que a minha colega fez, é que estamos a falar da mesma empresa, estamos a falar da obra da zona industrial de Baião, que continua sem, e portanto está sempre com alguma dúvida, é só foi por isso que fez a questão, não é? E mais, deixe-me dizer-lhe, e a obra da maneira que começou, e agora permita-me, sou eu que estou a dizer, nem falei deste assunto com a minha colega, o outro tínhamos falado, mas este não falei, que é a obra da maneira que está a começar, será daqui a 2 ou 3, daqui a uma semana ou duas, não esteja parada durante um mês ou dois, sem fazer absolutamente nada na obra. Mas isso, desde que cumpra um prazo, para mim está bem, como eu costumo dizer, e para os baionenses também, desde que o prazo seja cumprido. Muito bem, Sr. Vereador. Eu sabe que aprecio a forma como, em relação a um assunto, o senhor pega nele para puxar para uma coisa que lhe interessa, não é? Mas fico também satisfeito por o senhor hoje já dizer que ela pode atrasar. Aqui há uns tempos o senhor dizia que ela não arrancava, que aquilo era só, são promessas da altura de eleições. O que é certo é que ela está a arrancar, ninguém está livre que haja atrasos, sabemos que estamos com muitos problemas disso, mas arrancou, está no terreno e vai estar, portanto, em 300 dias a contar desde o início de julho, 5 de julho, salvo erro, e, portanto, temos que acreditar que a coisa vai correr bem. Costuma-se dizer que pensamento positivo atrai coisa positiva. Não tenha ideias negativas que, quanto tal, contribui para que a coisa atrase. Bom, vamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 3. Beneficiação da Estrada Nacional 304.3 entre Teixeira e Teixeiró e Santa Marinha do Zezer. Aprovação dos planos de trabalho, de mão de obra, equipamentos e de pagamentos. Proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever.
Sr. Vereador, faz favor. Sr. Presidente, em relação a isto, dizer o seguinte, pois nós estamos aqui a aprovar um plano de trabalhos, de mão de obra de equipamentos. Eu gostava imenso de nós sermos um exemplo e isto que vamos aqui aprovar fosse aprovado, tal como quando foi do plano de higiene e segurança da obra, também disse o mesmo, porque, como sabem, ando no meio e percebo muito bem que às vezes aprovamos isto só por aprovar. Isto é um documento pro forma. Eu agradecia e acho que em Baião podíamos ser o exemplo e no que depender de mim somos o exemplo para que isto fosse realmente cumprido. Bem, Sr. Vereador, eu não posso deixar passar em claro, porque pode haver alguém que só nos ouviu agora aqui pela primeira vez e dizer que sublinho, obviamente no que depender de nós e de como chegar tem que ser tudo cumprido e relembro, inclusivamente, quando lhe chamei a atenção, porque é um assunto que lhe é muito caro e da sua própria empresa também cumprir, conforme sabe, não é? E que me disse que ia também recomendar, em função daquelas situações que aqui evidenciei, que ouvi-o aqui tantas vezes a dizer que deveria ser de uma determinada maneira. E depois, quando fui descobrir que também, enfim, na sua empresa, afinal, também não incumpre, e o senhor disse, bom, então vamos agora, eu vou recomendar à minha equipa responsável para tratar das coisas como deve ser. Pronto, obviamente, eu reitero aquilo que sempre disse, Sr. Vereador. A autarquia tem uma equipa, cada um responsável pela sua área, que me deve garantir a mim que tudo aquilo que é feito é bem feito, de acordo com a lei, porque eu não posso esperar que seja de forma diferente. E, portanto, aqui reitero exatamente a mesma coisa. Está bem? Sr. Presidente, dá-me licença. Dou. Pronto, então é só para lhe dizer que ainda hoje de manhã passei na obra, nesta obra que estamos a falar, e a caminho de frente, passei na obra, certo? E os procedimentos de segurança não estão a ser cumpridos. Hoje. Portanto, eu estou a fazer aqui uma denúncia. Hoje, o vereador Paulo Portela, o empresário, o cidadão, passou na obra e os procedimentos de segurança não estavam a ser cumpridos, tal como o uso de equipamentos de segurança por parte dos colaboradores. Muito bem. Portanto, mande lá os seus técnicos, se tem assim tanta confiança, que eu acho que deve ter, mas também devemos ser exigentes com as pessoas. Mas, ó, Sr. Vereador, então, e qual era, já agora, porque há aqui uma denúncia e que eu vou naturalmente dar seguimento, qual eram os procedimentos, e já agora até outra, quais eram os procedimentos em concreto que não estavam a ser cumpridos, e já agora, porque me esqueci há bocadinho, é que quando disse também, o Sr. Vice-Presidente já acabou por lhe dizer, não é? Mas quando disse a dada altura, nos licenciamentos, e que depois que havia situações ao lado, e que depois disse, bom, ao lado, mas não o Sr. Vereador, é que o Sr. Vereador deve concretizar, porque senão é atirar a pedra e esconder a mão. É alguém que assista a um crime e não denuncia, é conivente, é criminoso também. E, portanto, uma de duas, em relação àquilo que disse agora, ou, e era o ideal, não é? Até para as pessoas, por respeito, para as pessoas que estão em casa, dizer assim, os procedimentos que não foram cumpridos foram estes. E fica registado, e obviamente deste registro eu extraio essa mesma, enfim, afirmação e faço as diligências que tenho que fazer. Ou então, o Sr. Vereador, se quiser, faz-me chegar a posteriori essa mesma situação, a descrição em concreto, e eu também faço o mesmo procedimento. Mas é verdade que aqui estamos a ser filmados, eu tenho todo o interesse, e o Sr. Vereador também, em, efetivamente, portanto, concretizar aquilo que disse, ou seja, que há aqui um conjunto, passou lá hoje de manhã, e que há um conjunto de procedimentos que não estão a ser cumpridos. E agora, se eu pudesse dizer quais são, para eu tomar as devidas diligências. Sr. Presidente, hoje no cruzamento que dá para a Gestação, que dá para a Teixeira, estavam colaboradores a trabalhar sem qualquer tipo de segurança, de equipamento de segurança obrigatório. Sem qualquer tipo. E que são, já agora... Devem ser, andam a meter sinalização, e sem qualquer tipo de sinalização provisória na Nacional 101. Portanto, o procedimento que não cumpriram é não estavam com equipamento obrigatório. Nenhuma sinalização na Nacional 101, onde estavam a elaborar, porque estavam a meter sinais para a própria obra, para desvios e assim, certo. Nenhum tipo de saneamento. Portanto, são estas que eu vi de passagem e que bastou só parar um bocadinho, um minuto, consegui logo ver isso. Portanto, eu solicito, não é preciso a minha intervenção, à doutora Ana Paula Carneiro, o favor de registar e fazer chegar aos serviços para se pronunciarem sobre isto, está bem? Muito bem. Então, ponho à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade.
Ponto número 4, transferência de verba para a Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, no âmbito das festas concilias de São Bartolomeu, para efeitos de incentivos à criação de gado tradicional da raça aroquesa. Proposta, portanto, é uma proposta que vem cá de forma recorrente. Nós, no âmbito das festas concilias, apesar de, enfim, podíamos fazer isto noutra altura, mas é verdade que fazemos este apoio, que tem coincidido com as festas concilias, em que, como estímulo aos produtores de raça aroquesa, apoiamos com 100 euros a cada nascimento de vitelos, não é, da raça aroquesa no nosso concelho, e que permitiu, ao longo do tempo, nós termos duplicado e agora termos estabilizado o número dessas cabeças. E, portanto, para este ano são 172 novos nascimentos, digamos assim, o que prefaz o apoio que aqui vem de 17.200 euros. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Sr. Vereador, faz favor. Sr. Presidente, nós já o ano passado falámos nisto e eu, honestamente, não me lembro do que é que foi dito, o que é que nos esclareceram, mas esta verba depois é destinada aos criadores e é recebida diretamente dos criadores através da Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal. É assim? É uma pergunta, é isso? Sim, sim, sim. Muito bem. O Sr. Vereador quer explicar, que já foi explicado realmente o ano passado. Com certeza, portanto, a forma mais fácil de a fazer, efetivamente, é através da Associação de Trabalhadores, portanto, que depois, no final do desfile dos bovinos, portanto, na feira franca do dia 23, portanto, é feita a entrega, portanto, dos prémios de distribuição, portanto, do apoio que lhes é concedido a cada vitelo nascido em Baião, portanto, da raça aroquesa. Muito bem. Então, ponho então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 5. Retificação do contrato de programa de desenvolvimento desportivo com a Associação de Handebol do Porto, Encontro Regional de Minis e Infantis proposta. Portanto, muito rapidamente. O Sr. Vereador, faz favor. Sr. Presidente, se me permitir, só mesmo porque isto já foi uma proposta que veio à reunião de Câmara e também para quem nos ouve lá em casa perceber que não é uma duplicação daquilo que é o apoio, mas sim uma ratificação ao nome do Sr. Presidente da Associação de Handebol do Porto, que por lapso na primeira proposta foi, penso que foi elencado o nome do Sr. Presidente da Assembleia e quando da assinatura dos contratos para a posterior transferência da verba detectámos que realmente havia esse erro de identificação da pessoa e tivemos que fazer essa retificação para agora podermos validar realmente a transferência e a assinatura dos contratos estarem em conformidade. Muito obrigado, Sr. Vereador. Queria saber se alguém se quer pronunciar mais. Não, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Chegamos assim ao final do período de ordem do dia, chegamos então ao período de intervenção do público, temos pelo menos um munícipe na sala, por efeitos de agilização, só vai preencher a declaração da aceitação de gravação depois no final, mas independentemente disso eu pedia só para registro que se pudesse identificar e depois pudesse colocar a questão que tem para colocar. Faz favor. Boa tarde, sou Armandino Sousa. Desculpe que não... Armandino Sousa. Armandino Sousa, sim. É assim, eu tenho uma habitação em construção já há uns anitos e há dois anos foi pedida uma nova licença e a partir daí nunca mais tive resposta, nunca mais obtive resposta. Eu queria terminar a habitação e legalizá-la. E eu não consigo resposta nenhuma mais. Estão sempre, mandam as cartas para casa, mas sempre com novo tema. Ou seja, se eu percebi bem, não é tanto a falta de resposta, não é? Porque se recebem umas cartas, mas a resposta que tem... Isto já foi pedido em 11/6/2021. Uhum. E a última resposta foi dada em 26/6/2023. A quem eu entreguei o processo, pronto, para tratar do processo, tem ligado para aí e dizem que ainda está em análise. Em análise. Está sempre em análise. Foi um gabinete cá de Baião? Sim.
portanto, em análise desde o dia 11/6/2021? 2021. Isso é muito estranho. Tem ideia daquilo que lhe pediram da última vez? O livro de obra. É o livro de obra. É assim, deram-me ordem para andar com a obra, porque a obra já estava começada, já estava iniciada. Ou seja, o senhor começou com a obra antes de ela estar iniciada. licenciada? Quem iniciou foi o meu sogro. Mas antes de estar licenciada? Sim. E eu depois, pronto, decidi terminá-la, pedi a licença e eles autorizaram-me a andar com eles a quem? obra. A Câmara. A Câmara. Andar com a obra sem livro de obra, que não era preciso livro de obra, pronto. Essa foi a autorização que me deram. Quando eu peço para retificar as alterações, que houver alterações, para andar com o processo para a frente, pedem-me o livro de obra. Pois. O Sr. Armandino, se hoje estivesse cá o Sr. Vereador do Urbanismo, eu até aproveitava e no final poder ver o que se passa. Eu sugiro o seguinte, no final de hoje da reunião, se houver condições, mas se não for hoje, amanhã, eu vou sugerir que se agende uma reunião entre o senhor, o projetista, está bem, e com aqui o senhor Vereador do Urbanismo, porque eu acho estranho, muito estranho, ao fim deste tempo todo, ser assim uma coisa tão... Porque pode acontecer, às vezes acontece, sabe que aqui há uns tempos atrás nós tivemos aqui reuniões interessantes. Um processo pode dar entrada na Câmara com, imagino que é preciso 10 documentos, mas o senhor pode dar entrada na Câmara só com um. Quer dizer que a Câmara a seguir vai pedir os 9 que faltam. E desses 9, se o senhor entregar só 2, a Câmara vai-lhe tornar a pedir os 7 que faltam. E pode andar aqui a entregar ao ponto de, ao fim de não sei quanto tempo, ainda lhe estar a faltar um. Sr. Presidente, foi-me dada a ordem de começar a obra sem o livro de obra, certo? Que não era sei, preciso. Pois não. Pois, mas isso está no processo, está lá tudo, cartas e tudo. E agora, quando se pede nova licença, certo, é preciso o livro de obra. Isso pois. eu não percebo, não consigo perceber. Pronto, eu também, conforme compreendo, agora não estou aqui munido. Eu gostava de ter uma muito resposta. Bem, muito bem. Uma resposta para poder andar com as coisas para a frente. Muito bem, e vai tê-la. Portanto, vamos fazer assim, eu vou agilizar uma reunião do senhor com o seu projetista e com o respectivo vereador para analisarmos a situação, está bem? Tá? Tá bom. Mas tem que ser para breve, porque eu para a semana já não estou cá. Pois. Vamos ver se agilizamos isso para esta semana, está bem? Está bom. Tá? Muito obrigado. Ora bom, então chegamos também ao final do período de intervenção do público. Eu peço à doutora Ana Paula Carneiro o favor de proceder à leitura da ata para a sua aprovação em minuta. Portanto, todos... Portanto, todos os 5 assuntos agendados para a reunião de hoje foram aprovados por unanimidade. Não sei se tiveram a oportunidade de ouvir, que a doutora Ana Paula Carneiro está aqui um bocadinho com a voz baixa. Todos os 5 assuntos foram aprovados por unanimidade. Punho então à votação a aprovação da ata em minuta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Chegamos então ao fim da nossa reunião. Agradecer a todos aqui os presentes e também a quem nos vai acompanhar a partir da transmissão digital. Muito obrigado.